Bom dia a todos, todas e todas. Bem-vindos ao Festival Século Esmeralda 94. Hoje eu tenho o prazer de mediar a fala de um querido artista que eu admiro, que é alguém que faz parte do meu portfólio de inspiração como performer. É um dos grandes artistas brasileiros do meu país, Pernambuco. É um prazer pensar memórias afetivas com a presença do Carlos Melo aqui. Porque Carlos Melo também é festa, Dodora. Então eu acho que esse espírito da festa está presente nessa maneira como Carlos investiga e pesquisa a materialidade do corpo, essa transcendência do espírito, da palavra, de como você pensa, Carlos, essa palavra vista por dentro, que é um trabalho seminal e que eu acredito que continua em todas as suas pesquisas. Bem-vindo ao Festival Século Esmeralda e a palavra é toda sua. Bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui, queria agradecer demais a Dodora o convite, muito emocionante participar dessa festa que se envolve. Milena também. É difícil falar, assim, são tantas coisas com Milena, assim, tantas afinidades. Mas é isso, vamos lá. Eu gostaria de falar sobre várias coisas, mas assim, a princípio, muito pouco, né? Vai passar um pouco de foto e o vídeo. Não sei se era melhor a gente ver primeiro o vídeo e falando. Eu posso dar uma sugestão? Pode. Gente, eu acho que seria interessante, nesse primeiro momento, que o Carlos se apresentasse como artista. Quem é o Carlos artista? Quem é o Carlos Melo? Como é que você opera essas situações que pensam a territorialidade, essa ficção do Nordeste, desse agreste telúrico? Como é que isso se dá no seu trabalho? E como é que você utiliza o corpo como meio? Porque ele é sempre esse veículo tão fundamental na sua criação, Carlos. Vai passeando por essas questões que muito me interessam também. Eu acredito que aqui muitos estudantes gostam da performance, gostam de pensar essas instalações, a fotografia como cristalizadores desse processo, que é a vida, né, na arte. Bem, então eu vou começar a falar e depois a gente vai vendo as imagens. Bem, eu sou um artista de Pernambuco, tenho 30 anos de trajetória. O meu trabalho artístico, ele se dá na instauração de um campo sensível e um pouco como uma espécie de agenciador desse campo. Uma das críticas que eu já ouvi a respeito do meu trabalho é que eu sou um artista de difícil classificação. Eu adoro isso, porque eu sempre saí querendo fugir um pouco daquele condição modernista do estilo, do artista que é reconhecido pelo material que trabalha, pelo assunto que trabalha. Eu acredito que o artista pode mudar de assunto e de suporte, e é importante que mude. Também já ouvi de um crítico de arte de que um caminho só é um caminho porque ele é estreito. Mas eu tenho algumas questões em relação a isso, porque eu acho que um caminho ele não é só estreito, ele sobe, ele desce, ele às vezes se alarga, bem. E eu gosto disso, de ser um artista que fui contemplado numa geração em que eu tenho uma liberdade muito grande de exercer todos os meus talentos, assim. Então, desenhar, pintar, fotografar, fazer performance. Então, assim, eu acho que o meu trabalho é, de fato, um trabalho que tem uma certa complexidade, no sentido de identificar o trabalho, mas eu, 10 anos para cá, eu acho que com o tempo também,
e a maturação do trabalho, ele por si só, ele vai se narrando, né? Se narrando, ele vai se contextualizando. Então acho que o meu trabalho ele tem sim um pouco numa estrutura assim, permanente, digamos. Eu acho que o corpo é uma espécie de índice do trabalho. Mas assim, eu, antes de começar a falar, eu estava me lembrando de Thelma, que é uma artista maravilhosa. E ela falando do cérebro do menino, como eu sou lacaniano, eu gosto de ir falando as coisas que vêm, assim, né, as palavras que vão chegando. E um dos trabalhos que eu fiz, que dialoga com isso, eu acho que também tem um pouco a ver com o que está acontecendo aqui agora, foi o Menino do Engenho, inclusive lá da Paraíba. Fiz uma residência artística, ganhei um prêmio para residência artística, para pesquisar o livro O Menino do Engenho. E o personagem principal do Menino do Engenho se chama Carlos Melo. E eu passei a minha infância inteira sofrendo bullying da escola, porque me chamavam de Menino de Engenho. E eu nunca tive nada de engenho. Eu nasci no Agreste, filho de comerciantes, minha avó foi a primeira professora da cidade, meu avô não tinha nada de engenho. E pelo contrário, até me irritava um pouco isso, por causa de toda a carga cultural que o engenho carrega, que eu não dava fim de levar isso comigo. Até que eu comecei a fazer uma série de trabalhos que tinham muito a ver com literatura também, quer dizer, palavra e imagem, eu gosto de articular palavra e imagem. Então eu já tinha feito um trabalho com Iracema, e é um leão, onde aparece a palavra Iracema, depois América, aí depois aparecem mais 3 palavras que é Irame e Ica. Já tinha feito um trabalho no corpo barroco, que eu vou falar mais no final, que é da Bienal do Barro. E resolvi fazer esse trabalho do Menino do Engenho e fui visitar o engenho, onde o Zé Luiz Negro viveu. Mas senti que em algum momento, sabe, toda a minha tentativa de criar uma aproximação ali não acontecia, porque nós éramos completamente diferentes. Porém, encontrei um aspecto que nos colocou, eu estou falando eu e o personagem, né? No mesmo lugar, que era uma certa tristeza, melancolia, né? Aquilo de ter perdido, eu não perdi o pai, a mãe de uma forma tão violenta assim quanto ele, mas assim, de ser aquele menino estranho, que o próprio José Luiz Negro chamava ele de Menino Perdido, que foi o título da exposição. E eu achei que ali tinha uma coisa, Carlos Melo, sabe, naquele personagem. E foi muito importante, porque eu acho, eu não sei se acontece com vocês, mas é comum você estar pensando numa coisa muito ímpar e de repente ver, né, e achar que é uma coincidência, tá, mas eu gosto dessas semelhanças. E eu fiz um trabalho, uma série de fotos, eu ficcionei um lugar, uma região, chamada Agreste Telúrico, onde esses 2 meninos se encontravam. Então, esse lugar ambientado, ficcionado, serviu de ambiente para o encontro de 2 pessoas, né? 2 meninos, que tinham o mesmo nome, mas que eram completamente diferentes. E foi uma experiência incrível. Assim, eu poderia passar aqui a noite inteira falando sobre esse trabalho, mas eu quero dizer que um gancho para o que eu quero falar, por causa do Thelma, por causa do Douro, por causa do Sérgio, deles, e no final a exposição aconteceu numa galeria aqui de
sindicato, na FUNESC, lá em João Pessoa. Em frente à galeria é o Museu Novo José do Emprego. Então, parte da exposição era no museu. Eu coloquei fotos minhas quando era criança, junto com as fotos dele no museu. E as instituições, os espaços se comunicavam. Tem um trabalho que é a bandeira da Paraíba dobrada, e um freire de um filme, um menino de engenho, onde ele, quando houve o tiro do pai matando a mãe, ele começou a arranhar a parede. Então tem uma projeção da bola arranhando a bandeira da Paraíba, e o som do tiro. Então, assim, eu estou falando isso, talvez uma forma de contar um pouco sobre um corpo agenciador, né? Sobre um artista cujo corpo articula essas questões, né? E isso se dá em todos os meus trabalhos. Então, assim, fiz um trabalho recentemente que falava disso também, que inventar é uma forma de existir, né? E a importância dessas chaves, né, desses dispositivos que abrem, né, condições para a invenção. Pode ser um livro, pode ser uma pessoa, pode ser uma experiência. Né? E a minha infância também foi uma infância muito pegada por essas experiências. Contei para a Felipe esses dias que quando eu era criança eu ganhei um prêmio, um concurso que teve de desenho na biblioteca da minha cidade. E eu fiz um desenho incrível de uma índia com uma flor na boca. E foi um sucesso. As petições emocionadas, né? Todo mundo, que lindo, como é que pode uma criança tão pequena fazer um desenho tão perfeito, assim. E eu ganhei o prêmio, que era uma caixa de lápis de cor, né? Só que foi um decalque. Não era um desenho, assim. Eu tinha decalcado, né? Tanto foi assim um blefe, entende? E eu vivi com isso assim, durante muito tempo, assim, meu Deus do céu. Eu encontrava a minha professora, ela sempre emocionada, não esqueço nunca daquele desenho. E eu criando coragem de eu dizer para ela, foi um decalque. E eu não conseguia, não sei, mas depois de tudo eu entendi, né, que então, o mais curioso é que a base do meu trabalho, assim, a única coisa que eu sei fazer, que eu posso dizer que eu sei fazer é desenhar. Eu aprendi a desenhar, eu coloquei um desenho, fui estudar desenho. E eu, assim, adoro desenhar. Boa parte dos meus trabalhos são desenhos, né? Mas teve esse acontecimento que eu acho que também foi uma invenção minha, também foi uma forma, né, de... Oi? A minha primeira performance. E eu acho que 7 anos. Então assim, eu acho que quando eu falo que sou um agenciador, tem um ponto aí, dá a ver com isso, assim, né? De maneira você vai agenciando a obra, né? Então assim, eu tenho uma trajetória muito longa, eu tenho muitos trabalhos, eu tenho uma produção enorme, que eu sou compulsivo, eu adoro trabalhar, eu adoro produzir, eu gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, assim. Agora mesmo eu tenho um ateliê, eu criei um projeto chamado Bienal do Barro, Conceição foi uma das artistas, uma das edições. Nossa. Estou com uma galeria de arte, posso lugar no governo, de coordenador de arte visual aqui no Pernambuco. Então, assim,
eu acho que eu tenho uma espécie de artista e etc. Aqui pode ser com o Ricardo Baspal. Uma vez conversando com ele, ele disse que já não cabe, no meu caso, tem que pensar uma nova nomenclatura, porque assim é muita coisa, né? Mas o que eu gosto mesmo de falar a respeito do meu trabalho é essa relação da palavra com a imagem, de forma a palavra e a imagem elas se afinam. Ela se articulam de uma maneira que chega a fazer um ruído, né, e produzir outras questões, né, para além da palavra e da imagem. O meu chamares. Então, Tá falando nesse? cara, essas coisas. Eu li isso. Ah, isso é um pouco fora. Ah, você tá pegando. Tem um vídeo, essas coisas. Tá lá. Eu não leio. É isso. É isso. Eu vou mostrar esse vídeo porque ele começou aqui no Cariri. Esse trabalho começou aqui no Cariri. Foi no Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo.
assistir? Bem, isso é um registro de uma performance, né? Então, isso que você fez daí não foi isso que eu mas bem, só para falar um pouco, eu também, há 5 anos atrás, eu recebi uma bolsa da Fundação Joaquim Nabuco para fazer uma residência artística aqui no Cariri. A ideia do projeto chama A Colonização pela Boca ou A Palavra Vista por Dentro. Esse trabalho reúne um pouco as duas pesquisas, né? São dos ele tem um projeto para uma residência internacional que falava disso, da biocolonização, que é você aprender um idioma, de que forma o idioma, de que forma o corpo responde à articulação da pronúncia de uma palavra que não é do seu idioma, né? Postar a língua no céu da boca, enfim, era um trabalho longo a respeito dessa questão. E aqui no Cariri foi a palavra vista por dentro. Então era uma investigação da palavra Cariri, certo? A palavra Cariri como um lugar, como um povo, como uma língua, né? Então assim, eu vim e passei um tempo aqui, desenvolvi vários trabalhos, fotografias, performances, tudo. E as minhas performances, elas não são literárias, elas não contam uma história a partir de uma narrativa linear ou de uma forma que é representacional. Então assim, uma das performances que eu descobri aqui e que eu fiz, inclusive até fora do Brasil, é uma performance que trata do ciclo do couro, que foi o ciclo que descobriu os ciclos Cariri. E eu faço uma performance, a performance é um tricô com tripa de boi, fazendo tripa de boi, e isso vai criando uma mamba grande com tripa de boi. Então assim, eu penso que a performance e a construção de uma poética, elas vão se articulando na medida em que você vai tratando do assunto, né? Você vai entendendo o que você está fazendo ali. E esse meu trabalho aqui no Cariri foi muito forte, assim, tive experiências muito importantes, assim. Sempre achei que tem uma fonte seminal, assim, toda vez que eu venho para cá, eu tenho uma vontade de voltar de novo, mas não faço muito esforço para isso. Percebo que as coisas vão acontecendo e de repente eu estou aqui. É como se fosse uma pesquisa que ainda não terminou, talvez nunca termine. Mas, antes de passar para o próximo assunto, eu queria saber se Milena quer fazer alguma. Sim, quero. Sobre esse trabalho, Carlos, conta pra gente como foi a tua execução. Foi aqui no Cariri, né, em Juazeiro do Norte. Como foi que tu conseguiu as tripas? Como vinha a gestação desse processo? Você teve a ideia aqui, ou já veio com ela no Pernambuco? Como se deu e como foi articular essas tripas lá no centro de Juazeiro? Como foi isso? Como foram os olhares de interlocução aí na tua performance? Então, esse trabalho, eu pensava muito na Alicia Clark, sabe? O caminhante, né? E eu gosto muito da ideia de ir construindo uma narrativa, assim, quer dizer, na verdade, a história do Trisot, acho que tem um pouco a ver com a materialização, com a conformação física de um sentimento, de uma ideia. Né? Eu
treinei muito para fazer esse trabalho. E foi um trabalho que precisou realmente de um tempo, assim, de um exercício, né? Comecei a fazer eles lá mesmo na Paraíba, lá na Arapuca, e depois apresentei pela primeira vez no nosso teste, na estrutura lá. É um trabalho muito forte, porque ele tem um cheiro, ele tem uma textura, tem uma técnica, tem um esforço físico, tem uma dificuldade, mas ao mesmo tempo também, na medida que ele vai se construindo, ele vai começando eu acho que o próprio volume, sabe, assim, a forma como o objeto vai sendo construído, eu penso muito, quer dizer, tanto que eu decidi fazer só 6 edições dessa performance. Eu não queria fazer mais, né? Exatamente por isso, porque é muito cansativo. E cada lugar que eu ia fazer, cada estado, a tripa era diferente. Então, assim, isso também faz parte do trabalho, né? Eu tive em São Paulo e era completamente diferente a tripa que era de uma pessoa, entende? Mas tem uma característica também nesse trabalho, que é a tripa de boi, né? E o boi é um símbolo, é um elemento muito presente no trabalho. Já fiz trabalho com osso de boi, com chifre de boi, com osso de boi. Acho que o portfólio tem uma estrutura magnitugal. Aí já é osso de boi. Vamos por zona mata, lá no México. O anagrama Iracema Médio. O trabalho chama Borra Colonial. Foi um espelho pós do boi. Mas tem uma maior. Antes de falar. É uma estrutura gigantesca. Então, assim, a tripa de boi e o boi como elemento sempre foi algo muito presente também assim, no trabalho. Só que, como eu estava falando, eu acho que você vai entendendo com o tempo o que é o trabalho. Ele vai se revelando. Né? E recentemente eu vi um trabalho que é um boi de barco, um boi do México está ali, só que ele é invertido. Né? E agora, nesse exato momento, está passando da Bienal de Cerâmica da China. Então, assim, eu gosto muito da ideia de um trabalho que vai ficando mais inteligente do que você, entende? Você vai se envolvendo no trabalho e ele vai te surpreendendo e fazendo com que você consiga se mapear, entender o que é que você está fazendo. E esses processos assim, me interessam bastante. E a questão também além da palavra, né? Além da matéria-prima, eu acho que essa estruturação do pensamento, essa forma de estruturar o pensamento, é uma prática muito recorrente assim, no trabalho. Aprendi com uma pessoa que me acompanhou durante anos, foi uma psicanalista paulista. E ela dizia isso para mim, ela dizia, você opera no campo sensível, a construção do seu trabalho é no campo sensível, a sua estruturação intelectual é no campo sensível. E eu entendo que sim, porque eu tenho uma espécie de conexão. Eu acho que quanto mais você se aproxima de você, mais sofisticado fica a sua sensibilidade. Então, para vocês que são jovens artistas, interessados, assim, eu sempre penso que o importante mesmo é você aprimorar as práticas
para que ela esteja a postos para quando vier a coisa, vier o trabalho, que você está preparado, né, para resolver, né, o trabalho. Mas assim, eu acho que a construção desse campo sensível, o aperfeiçoamento e a estruturação da sensibilidade, ela é o que vem primeiro. O sensível vem sempre primeiro, depois é que vem o trabalho. Eu acho que quanto mais sensível você estiver, mais pronto você vai ficar, né, para que o trabalho exista. Eu acredito muito nesse processo de sensibilização, né, da percepção sobre o mundo. Então, nessa história de palavra, né, de articulação, de proporcionismo semântico, tudo, eu criei um projeto a partir de um poema que eu escrevi, que se chamou O Corpo Barroco. Uma ideia de um corpo contemporâneo, onde ele é ao mesmo tempo ansioso para ser preenchido e também para ser esvaziado. Estava falando esses dias a partir dos pressupostos do Barroco, que é o igual vazio e a glória do Eterno. E eu criei um projeto que é a minha maior obra de arte, que chama a Bienal do Barro. Ela acontece em Caruaru. Vai ter agora a terceira edição. É uma Bienal que é um diálogo do barro com a arte contemporânea. São 16 artistas, eu convido um curador e esse curador convida 16 artistas para ocupar um espaço no centro de Caruaru, que é a antiga fábrica de colas. E desse exercício, dessas flexões aí, quando eu fiz um poema, o Corpo Barroco, eu descobri que tinha corpo, barro e outro. Corpo, e de repente um tripé poético, né, do trabalho artístico. Corpo, o barro, que é a região onde eu nasci, que é o Agreste, que o símbolo cultural é o barro, né? E o oco, que é esse deli, que é isso que eu falo, esse campo simbólico e da construção de novos simbolistas também. Então a Bienal, ela tem em si, acho que um conjunto de obras minhas, desde a ideia até como ela se configura, né? Como se dá o processo, né, de ocupação daquele espaço. A Bienal que acontece numa região chamada Agreste, que é uma faixa de terra entre a zona da mata e o sertão, que durante muito tempo foi invisibilizado culturalmente em Pernambuco. E a Bienal não soube muito sobre essa região. Depois eu descobri que o anagrama de Agreste é resgate, e aí tem um trabalho meu que está no acervo do Museu lá no Rio, que é Agreste Resgate, e o trabalho Leon, que a palavra Agreste é sempre, depois do seu resgate. Enfim, eu acho que o meu trabalho artístico ele não trata apenas de um corpo humano, né? Ele trata de um corpo que é um lugar, né? O corpo da história, o corpo de um território. Então, eu inclusive o tema da oficina trata disso, né? Na geografia do afeto, o território do afeto, a geografia, eu acredito nesse corpo que constrói campos, né, ativos de impossibilidade, enfim. E é isso, falar nesses. Gente, para quem não conhece a Bienal do Barro, ela acontece em Caruaru. O Carlos agora mesmo falou, né? Ele é o idealizador. É uma obra expandida, ele pensa a Bienal, ele pensa esse espaço público que é uma fábrica desativada como um grande ativador de processos de outros artistas. É o próprio trabalho dele tomando outros corpos. É uma ideia muito massa.
é esse ativador de um espaço que é o Agreste, que é Caruaru, como o centro do mundo, que é uma coisa que eu vejo que acontece muito aqui no Cariri. E eu concordo com você, Carlos, quando você fala dessa questão do a geografia é outra, né, no lugar do sensível. Porque quando a gente está, de alguma maneira, cartografando esses sentidos, quando a gente está mapeando afetivamente as nossas ideias, essas construções, elas perpassam outras nuances, outras significações, né? Isso acontece de outras maneiras, às vezes muito simbólicas e muito sutis na nossa vida. Então, quando a gente vai pensar um trabalho e quando esses caminhos, quando essas relações elas são afetivas, seja algo que a gente está construindo, isso se dá de uma maneira muito mais profunda e muito mais marcante. Eu acho que a ideia também da nossa conversa no festival é pensar de que maneira essas relações afetivas, essas memórias, elas estão permeando os nossos processos de criação. Porque viver é pensar artisticamente, é o ideal. Carlos, queria que você falasse um pouquinho mais também de Agreste Telúrico, especificamente, que é um trabalho que eu gosto bastante. E também, não sei se vocês perceberam, as imagens passaram de forma muito en passant, né, de forma muito rápida, mas o Carlos tem a presença da vestimenta como um elemento também central no trabalho dele. Sempre com roupas bem interessantes, é como se ele criasse um indumentário de algumas performances, de algumas apresentações. E eu queria que você falasse um pouco de como é essa construção da roupa. Tem umas roupas que você repete a cada 10 anos. Conta pra gente, Carlos. Estou com uma alergia muito forte, essa cena super, mas tem um delay aqui. Né? Bem, o Agreste Telúrico surgiu de uma necessidade de fazer um simpósio entre uma edição e outra da Bienal do Barro. Então, é um evento, um acontecimento onde eu convido o curador da Bienal passada e o curador da próxima Bienal e mais 3 artistas, e a gente faz um simpósio do Museu do Barro em Caruaru. Caruaru é uma cidade muito importante, né? Assim, uma cidade que já foi a segunda maior cidade do estado, né? Tem a feira de Caruaru, né? Tem o Alto do Ouro, onde surgiram os mestres, né? Mestre Caldino, Vitalino, e eu fui criado artisticamente nesse ambiente, né? Toda vez que eu falava isso, né, havia sempre uma questão, até da própria região, dos próprios artistas. Assim, acho que tem uma coisa assim, de subjetivação. Eu acho que é uma região muito subjetivada, sabe, assim. Sempre criaram conceitos e ideias, né, para aquelas pessoas ali. É uma vila com 2.800 artesãos ativos. É um lugar impressionante de produção artística, né, e que nunca foi vista, reconhecida, identificada, valorizada à altura. Então, a ideia da Bienal do Barro, de alguma maneira, foi lançar luz sobre aquele lugar. E o Agreste Telúrico é um pouco falar disso, dessa fonte seminal, né, dessa extração do barro, né, daquela região, e que é digamos, é o grande gerador de energia e de produção artística, né, da região. Óbvio que tem o achatamento neoliberal, né, tem essa coisa da economia criativa, via um ambíguo, que são essas pessoas que chegam lá e dizem, olha, não produzam isso porque isso não vende, aí esteriliza e interrompe todo o fluxo criativo, né, de uma geração de artistas que pararam de fazer um trabalho porque eram muito artísticos demais, né, que não vendiam. Né. Então, assim, eu acho que o Agreste Telúrico, ele de alguma maneira
coloca isso em discussão e que tenta, assim como o anagrama Agreste Resgata, resgatar essa produção artística, né, dos artistas. E eu penso muito nisso. Eu acho que uma das funções da Bienal, uma das funções do Agreste Telúrico, isso de eu ter me mudado para lá, de eu ir morar lá, passei esses últimos 7 anos lá, foi muito importante para que eu também me reaproximasse desse lugar e eu começasse a entender melhor como funciona. Claro que a partir desses vários pontos, né, de vistas, a questão da performance, para mim é muito difícil falar, assim, porque eu fiz muita, assim, no início, no final da década de 90, eu fazia muita performance, eu não usava nada, assim. E eu acho que também ali foi um momento da história, eu acho que também das minhas investigações, né? Eu comecei a produzir isso num momento muito feliz. Foi a volta de Paulo Brusque, foi o começo do Camelo, né? Toda uma geração, né? A Fundação Joaquim Nabuco, com os processos formativos, a própria universidade já querendo dar uma mudada no uso, né, de artes visuais. Tinha ali uma efervescência, e eu acho que, diferente de hoje, quando eu vou visitar os ateliês lá em Recife, só vejo cultura, assim. É impressionante a força da cultura, muito forte. Já no início dos anos 2000, você ia visitar os ateliês em Recife, era só performance aqui, fotografia, instalação, né? Eu acho que eu sou um pouco desse momento. Né? Depois, eu comecei a entender que as minhas performances, elas tinham uma espécie de comunicação, né, que ia além do gesto, além da partitura, além da ação, mas era uma imagem, né, assim, a ser vista. E como eu sempre tive uma relação muito forte assim, com a moda, assim, sempre achei não, eu acho que a forma como você se veste é a forma como você se comunicar também com o tal. Aí eu comecei a convidar estilistas, amigos meus, né, para que eles junto comigo desenvolvessem um figurino da performance. Só que a coisa ficava meio estranha, porque assim, eu começava a usar no dia a dia também essas roupas, né? Então assim, não era exatamente uma indumentária, um figurino para performance, mas também era uma roupa que eu gostaria de ter, e isso foi ficando cada vez mais forte. E hoje até assim, vários, né? Assim, a cada performance, né, tem uma roupa, tem um figurino. Porque eu gosto disso, assim, porque também eu acho que tem uma coisa do corpo, né? O corpo que sustenta, né, uma ação. Eu vejo um corpo que sustenta também uma roupa, um corpo meio cabide, enfim. Acho que a roupa e a performance, elas vão sendo criadas juntas. Assim. Outro dia eu estava vendo uma performance de uma artista muito interessante, e eu fiquei pensando, olhando assim, poxa, ela podia estar vestida de uma outra maneira, entende? Assim. Porque eu acho que com o tempo também eu fui identificando de que forma o figurino ele também faz parte da performance, ou às vezes não, né? Mas é porque nós temos também no Brasil, acho que um repertório ainda muito curto de performances, né? Assim, hoje, bem mais do que há 10 anos atrás, mas assim, a gente tem ainda um longo caminho a percorrer na performance no Brasil.
E eu acho que isso também faz parte. Eu participei da primeira Verbo, que é um evento de performance numa galeria lá em São Paulo. E eu lembro que, né, a minha performance lá, eu aluguei personagens. Contratei um bailarino e um ator para fazer a performance. E a própria organização, menos a curadora, que é maravilhosa, de Santander Labra, entendeu de cara o trabalho. Mas os próprios organizadores questionavam, assim, mas como é uma performance, não é o artista que está performando. Isso tem, então, assim, a própria concepção de performance, que é performance, como funciona a performance, parece que ainda sabe, ainda tem uma questão aí. Aliás, eu acho que nem só a performance, sabe? Eu acho que a pintura, o vídeo, né? Eu fiz um vídeo para a Bienal da Bahia, Alice, tem uma pessoa aqui que viu, e que era isso, né? O vídeo sou eu lendo o Manifesto do Rio Negro, que ele está ali, só que a voz é da Renata Sorrah, da atriz Renata Sorrah. E assim, você só percebe que é Renata Sorrah no final do vídeo, que aparece voz Renata Sorrah. E eu passei assim, 2 meses treinando para dublar Renata Sorrah, né? Então assim, isso para mim vai além de um vídeo, entende? Assim, é um processo performativo, né? Então, é isso que eu quis dizer, assim, tem muito que se entender ainda do que é o que é video performance, o que é performance com audiência, o que é performance com câmera, o que é performance em figurino, o que é performance e roteiro, o que é performance e partitura. É muita coisa, né? Tem gente que está fazendo performance e não sabe o que é performance. Já acompanhei grupos de artistas que já faziam performance, mas não sabiam o que era performance. Outros achavam que estavam fazendo performance, mas não era performance. Então, assim, é um assunto que me interessa muitíssimo. Tudo que diz respeito à ação do corpo na arte me interessa. Então, assim, e eu acho que eu sou, de alguma maneira, em algum momento, um ativador dessas possibilidades. Eu sou um artista que gosta de artista, tanto que atualmente eu estou até com uma galeria que se chama Boi, uma galeria que ela é uma galeria de arte, e ela é uma extensão da Bienal do Bar, exatamente porque a Bienal acontece num lugar, vai em Caruaru, tem uma história muito pura, né, de artistas. Vai ter agora a 3ª edição. E tem uma galeria, eu estou com uma galeria de arte, agenciando alguns artistas de lá da região, também de outros estados, exatamente por isso, porque assim, eu sempre tive uma vontade de entender os processos dos artistas, de entender o que eles estão fazendo, de formar artistas, e também aprender, né, porque é uma troca, obviamente, e o mercado de arte é uma coisa assim. Acho que na década de 90 existia um problema do artista com as instituições, né? Depois teve um problema do artista com o mercado, e eu acho que hoje a gente está um pouco mais dentro do mercado, né? Os artistas estão dialogando mais com o mercado. Eu acho isso muito importante, assim, dada, né, as devidas distâncias e entendimentos. Mas eu quero dizer, para finalizar, que eu acho que eu falei de nada, se querem perguntar alguma coisa que eu adoraria, porque eu adoro responder. Mas assim, eu acho que quando voltando para o começo, né, daquele menino que decalcou a Índia e de um artista e etc. Assim, eu considero que
a minha forma de existir enquanto artista é uma forma complexa dentro dos padrões do que é ser um artista, né? E isso para mim hoje é o meu grande barato, assim, existir dessa maneira e funcionar dessa maneira, como artista que faz performance, que tem uma bienal, que tem uma galeria de arte, e, né, que é coordenador de artes visuais, que escreve, né? Enfim, eu acho que é esse o grande barato de existir artisticamente, para mim. Qual é o espaço que acontece no Mundial? Seria de 2 em 2 anos. Não, qual é o espaço? Ah, espaço físico, ciclo temporal. É uma antiga fábrica de cordas no centro de Caruaru, que tem 4.800 metros quadrados. É uma construção inglesa, incrível, e foi doada por município para virar um centro cultural e virar um estacionamento. Aí quando eu comecei a ativar esse espaço na Bienal, ele voltou a ser um centro cultural. Então hoje tem pauta, tem, assim, deixou de ser estacionamento. Eu acho muito engraçado porque de Belém está começando a Bienal da Iluminação Brilhante. Também um espaço visível da cidade, quatro lugares, e isso. E é de longe da direção, por abrir a merchandising. O norte, o nordeste, está cantando nesse brush das suas artes, boa tarde, aqui, achei representando um som de... Então, essa fábrica foi a primeira experiência industrial de Caruaru. Quando a cidade teve energia elétrica pela primeira vez, foi com o gerador dessa fábrica. Fica no centro da cidade, um lugar incrível, e o grande desafio foi fazer uma Bienal do Barro sem barro, né? Porque não é uma Bienal da cerâmica, é uma Bienal do barro. Então, assim, os artistas necessariamente não têm que trabalhar com barro. Teve um artesão que chegou perto de mim e disse assim: eu quero participar da Bienal. Aí eu falei: ok, tudo bem, eu quero conhecer teu trabalho. Quando eu fui na casa dela, a filha dela estava desenhando mangá. Aí eu falei para ela que o trabalho da filha interessava mais para a Bienal do que o dela, entende? Então, assim, na verdade é muito mais interessante para mim mostrar a filha de um artesão que desenha mangá que uma artesã que trabalha com barro, visto que o objetivo da Bienal é lançar luz sobre essa comunidade, né? E que ela constrói no seu entorno, na sua órbita, né? De outras possibilidades. Por exemplo, tem um artesão lá chamado Ratinho, tem um trabalho maravilhoso, incrível, com barro, e eu perguntei a ele quem era a referência dele de mestre, esse Led Zeppelin. Então, assim, ele tem uma conexão muito mais com a música e com o cinema do que mesmo com os artistas mesmo. Assim. Então, isso eu acho importante, assim, de pensar também que o novo que está ali não pode ser um performance. Carlos, muito obrigada. Gente, vamos abrir as perguntas. Vocês têm questionamentos? Têm alguma dúvida? Quem se manifesta? Carlos falou até agora de outras maneiras de se reinventar artista, né? Isso é muito interessante para a gente pensar que não há um jeito certo ou um único jeito de performar nas artes visuais. Tudo é motivo, tudo é possibilidade. A gente tem que estar atento de que maneira a gente vai operar com esses sentidos e colocar nossas ideias em prática. E aí, o que é que o trabalho, o que é que a nossa conversa suscitou em vocês? Eu quero um questionamento. Todo mundo consegue ver? Esqueci, né? Se microfone. Então, Carlos, nas imagens, né, e nas performances que você faz, você é um artista que viaja muito, né? E queria que você falasse um pouco qual a importância assim, desse trânsito, desse artista em trânsito que você é, porque você tem um trabalho que vai desde Arapuca, aí passa no Centro Cultural de São Paulo, no Brasil em São Paulo, depois está no Cariri. Como é esse trânsito e como isso reverbera
nas suas performances? Você pensa no lugar antes ou ele simplesmente acontece? Hoje de manhã eu vi uma artista que está aqui dizendo assim, eu só vou para um lugar quando me chamam a trabalho. Assim, eu sou um pouco desse tipo também, assim, eu sou um artista que vou muito a trabalho. Assim. Eu não me lembro de ter ido viajar para um lugar, assim, eu quero fazer um trabalho no Piauí, ou no Piauí. Eu sempre eu vou lá fazer um trabalho, brincar. Mais uma vez eu volto a essa história. Eu acho que o trabalho chega um momento e você não tem mais, você não manda mais o trabalho, e ele é que fica te levando para lugares. E isso é uma coisa que acontece muito comigo. Assim. Por exemplo, essa performance da tripa é uma performance que me levou para o México. Sim. Então tem. E é engraçado, e é bom você falar sobre isso, porque a cada. Como eu estou contaminável, assim, eu gosto de me envolver com os lugares que eu vou, com as pessoas que eu vou. E essa experiência ela é capaz de mudar completamente o trabalho. Entende? E eu acho isso muito potente, eu acho isso muito bom, sabe? Então, assim, por exemplo, fui fazer a performance da tripa em São Paulo. Lá não tinha tripa, tinha tripa desidratada. Né? Aí eu comecei a fazer a performance e achei estranhíssimo aquilo. E eu desisti de fazer a performance e acabou virando uma outra coisa. Acabou virando uma fala sobre isso. A performance foi uma conversa sobre não existir tripa de boi em São Paulo. Assim. Então, assim, eu gosto quando essas viagens, né, elas começam a entrar numa espécie de roteiro também do trabalho desse tipo, né, de ir configurando a obra, de constituindo a obra. Eu escrevi um projeto para uma residência internacional que se chamava Tráficos Virtuais, no projeto. Aí passei da primeira etapa, da segunda etapa, quando fui na terceira etapa, que era para ver a viabilidade, assim, projeto, logística, tudo, aí eu fui desclassificado. Porque o projeto era o seguinte, era um chá das 5, isso era na Inglaterra. É uma residência que fica perto do Palácio de Buckingham. E a performance era uma cena, chá das 5, com as porcelanas inglesas, tudo, tinha a roupa feita por um estilista de lá, tudo. E eu começava a beber esse chá, só que o chá era ayahuasca. E até aí tudo bem, porque lá não tem problema, assim, eu poderia conseguir tranquilamente, legalmente, um fornecedor, né, da ayahuasca. Mas eles ficaram inseguros quanto à perda do controle que ia acontecer dele. E isso foi muito interessante para mim, assim, porque quando houve a recusa, assim, eu falo bastante sensível, Carlos, não vai dar para fazer, é incrível, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Como é que você vai ficar e o que é que você pode fazer, qual vai ser o seu comportamento depois de você beber quase 1 litro, né? Sei lá quanto, assim, de ayahuasca. E eu super concordei. E eu entendi que realmente assim, era uma performance inviável, né? Sim, para aquele lugar, né? Talvez
sei, num outro país, né, pudesse ter acontecido, mas assim, eu gosto quando as coisas elas também vão entrando assim no trabalho, sabe, assim, né, o que é possível, o que não é possível, né, de que forma. Eu vim fazer a performance da Tulipa aqui, no Centro Cultural Nordeste em Juazeiro, em as salas grandes, e eu escolhi fazer na menorzinha, e foi incrível, sabe, assim, que eu senti as pessoas mais próximas. Eu acho que os lugares para onde o trabalho te leva, eles também já te levam. Isso eu estou falando não é assim, espiritualmente, não é essa piada. Assim, eu acho que é uma questão mesmo de relação com o espaço que temos. Dando assim como espontâneo naquele lugar. As condições também, né? Tem trabalhos que não dá. Assim. Durante a montagem você percebe, não dá, você tem que rola. Aqui em São Paulo, em rola na Paraíba, que não é a partir desse trabalho com móveis. Eu acho que é importante ter essa experiência sim. A gente está precisando de mais editais para a gente viajar mais. É isso, podemos encerrar. Alguma questão mais? Carlos, muito obrigada pela sua presença. Gente, esse é o primeiro dia do Festival Sérgio Esmeralda 94. Até sexta-feira nós estaremos aqui todas as manhãs. Hoje iniciam as oficinas. Se informem, busquem as salas. Mais tarde a gente continua, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Carlos.